Na vasta tapeçaria do universo religioso e espiritual, a figura do arcanjo Miguel brilha com intensidade singular. Nos registros bíblicos, apenas um anjo ocupa o prestigioso título de arcanjo, conferindo-lhe uma proeminência incomparável entre as hostes celestiais. Este arcanjo é o venerável Miguel, cujo nome, por si só, encerra uma indagação profunda. Quem é como Deus? Neste relato, adentraremos no domínio de Miguel, explorando 3 missões de notoriedade que permeiam sua existência celestial e reverberam nas escrituras sagradas. São essas missões, enigmáticas e carregadas de significado, que iluminam o papel desse arcanjo, que transcende sua mera condição angelical. A missão primordial: salvaguardar o corpo de Moisés. A primeira missão que nos convoca a contemplar é a defesa do corpo de Moisés. Miguel emerge como uma das figuras angelicais mais proeminentes e reconhecíveis na Bíblia. Mas que significa de fato ser um arcanjo? Qual é a natureza e o propósito desse papel específico que Miguel desempenha nas hostes celestiais? O relato bíblico lança uma sombra de mistério sobre os eventos que precederam a passagem de Moisés. Deus, em sua sabedoria, concedeu a Moisés um vislumbre da terra prometida, mesmo sabendo que seus pés humanos jamais tocariam aquele solo abençoado. No auge do Monte Nebo, parte da cordilheira conhecida como Pisga, situada na Jordânia moderna, Moisés fixou seu olhar na terra prometida. A razão pela qual a entrada nessa terra de promessas lhe foi vedada se ancora em sua desobediência às diretrizes divinas. Judas 9 nos transporta a uma ocasião singular em que Miguel, o arcanjo, se viu envolvido em um embate com uma entidade demoníaca relacionada ao corpo de Moisés. Surgiu uma contenda em torno do corpo desse grande líder, na qual Miguel, o arcanjo, saiu vitorioso. O arcangelical recurso à autoridade do Senhor, proferindo a frase: "O Senhor te repreenda", sustenta a vitória de Miguel. Contudo, a razão subjacente desse confronto entre Miguel e Satanás pela custódia do corpo de Moisés permanece obscura. Alguns sugerem que o intento do diabo era utilizar o corpo de Moisés como objeto de adoração, visando tentar o povo de Israel à idolatria. A missão subsequente: o confronto com o príncipe da Pérsia. A segunda missão marcante conduz-nos ao confronto com o príncipe da Pérsia, uma entidade mencionada exclusivamente no livro de Daniel, no contexto de uma sessão altamente apocalíptica e, portanto, em grande parte simbólica. O príncipe da Pérsia provavelmente alude a uma entidade espiritual maligna que, em tempos antigos, exercia influência sobre a Pérsia. O profeta Daniel vivenciou uma visão profundamente perturbadora que o mergulhou em um período de 3 semanas de luto, jejum e oração. Deus, em resposta às orações fervorosas de Daniel, enviou um mensageiro celestial para elucidar a visão, como descrito no livro de Daniel, capítulo 10, versículos do 10 ao 14. Então, eis que uma mão me tocou e me fez tremer sobre as minhas mãos e joelhos, e ele me disse: Daniel, tu és muito amado, considera, pois, as palavras que te vou dizer e levanta-te em pé, porque a ti sou agora enviado. E, ao falar ele comigo esta palavra, pus-me em pé, tremendo. Então me disse: não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, foram ouvidas as tuas palavras, e por causa das tuas palavras é que eu vim. Ora, o príncipe do reino da Pérsia me resistiu 21 dias, mas eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me, e eu permaneci ali com os reis da Pérsia. Agora vim para fazer-te saber o que há de acontecer ao teu povo nos derradeiros dias, porque a visão se refere a dias ainda distantes. Estes versículos lançam luz sobre o campo de batalha que permeia o reino espiritual. Daniel, em seu profundo lamento, busca orientação divina, dedicando-se a um rigoroso período de oração e jejum. Deus responde, enviando um mensageiro celestial no primeiro dia, mas este é impedido por uma entidade denominada Príncipe do Reino da Pérsia, durante todo o tempo em que Daniel permanece em busca. Miguel, o arcanjo, um dos príncipes supremos, intervém para auxiliar o mensageiro celeste.
O trecho de Judas 9 identifica Miguel como um arcanjo. O anjo finalmente alcança Daniel devido à sua incomum força. Neste ponto, uma continuação do conflito é pressagiada pelo anjo, que adianta a chegada iminente do príncipe da Grécia. Essa dinâmica sugere que os demônios que servem a Satanás estão em constante conflito com o reino de Deus e seus servos. Miguel, o grande príncipe protetor. De fato, o príncipe demoníaco da Pérsia detinha um poder formidável, a ponto de requerer a intervenção de Miguel, um dos príncipes principais. Conforme revelado em Judas 9, Miguel é um arcanjo. A investida bem-sucedida do anjo revela sua notável força. O anjo fornece esclarecimentos acerca dos eventos futuros relacionados ao povo de Daniel. O anjo designa Miguel como o grande príncipe que se ergue em defesa dos filhos do povo de Daniel. Ele também se refere a Miguel como o príncipe de Daniel. Embora o texto não explique detalhadamente o significado de ser um protetor, é incontestável que Miguel detém responsabilidades especiais em relação a Israel. No papel de combatente, Miguel é imbuído de uma responsabilidade singular para com o povo de Israel. A passagem de Daniel 10, verso 21 e Daniel 12, verso 1 o nomeia como o príncipe dessa nação. À medida que examinamos a história, tanto antiga quanto moderna, é possível vislumbrar a mão de Miguel em defesa de Israel. Não obstante seu imenso poder, Miguel permanece em total submissão ao Senhor. O relato de Judas 1, verso 9, exemplifica a dependência de Miguel do poder divino. Os anjos justos reconhecem uma hierarquia e se submetem à autoridade divina. Dada a notável força de Miguel, sua submissão a Deus é ainda mais admirável. O título arcanjo denota o mais alto posto entre os anjos. Em grande parte das referências bíblicas, os anjos são retratados como mensageiros divinos. Miguel, contudo, é singularmente caracterizado por sua atuação em conflitos, na luta contra espíritos malignos e principados, como documentado nos 3 episódios aqui analisados. Apesar de seu desgaste e fraqueza aparentes, Miguel fortaleceu Daniel, possibilitando a recepção da revelação subsequente nos capítulos 11 e 12. Todavia, havia mais contendas angelicais à vista. O anjo precisou retornar imediatamente para enfrentar o príncipe da Pérsia. O anjo, então, informa a Daniel que o príncipe da Grécia se aproxima. Essa revelação implica que os demônios a serviço de Satanás estão constantemente em desacordo com o reino de Deus e seus servos. Prepare-se para o conflito no reino espiritual. A terceira missão de Miguel nos conduz a um palco grandioso e cósmico, a guerra nos céus. Nesse evento épico, Miguel e seus anjos enfrentam o dragão, Satanás e seus seguidores. A narrativa da guerra celestial se desenrola no auge da tribulação, conforme descrito em Apocalipse 12, versos 7 e 9. Houve então guerra no céu. Miguel e os seus anjos guerrearam contra o dragão. Também o dragão guerreou e os seus anjos, contudo não prevaleceram. Nem mais se achou no céu o lugar deles, e foi expulso o grande dragão, a antiga serpente que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo o mundo, sim, foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. Nesse formidável confronto, o dragão sofre uma derrota completa e é expulso de sua posição celeste. Todavia, esse não é o desfecho final para Satanás. Embora o céu possa se rejubilar com a expulsão do dragão, essa transição é terrível para a terra e o mar. Satanás, ciente de que seu tempo é limitado, derrama sua fúria sobre a humanidade o mais amplamente possível. Vale ressaltar que Satanás não está atualmente confinado ao inferno, mas está indubitavelmente a caminho. Após a vitória empreendida por Miguel e as forças celestiais, o dragão, irado, parte para travar guerra contra aqueles que guardam os mandamentos de Deus e mantém firme seu testemunho sobre Jesus, como declarado em Apocalipse 12, verso 17. Então, irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar com os restantes da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Este confronto, por mais indesejado que seja, é intrínseco à correção,
purificação e unificação da comunidade de fé em sua jornada espiritual. Não obstante seu caráter desafiador e árduo, ele adquire um significado transcendente no contexto do plano divino para a redenção da humanidade. Em resumo, a figura de Miguel, o arcanjo, emerge como uma entidade celestial singular, destacando-se por 3 missões extraordinárias: da defesa do corpo de Moisés ao confronto com o príncipe da Pérsia e a guerra nos céus contra o dragão. As ações de Miguel encerram profundas reflexões sobre seu papel nas hostes celestiais e a luta incessante entre as forças do bem e do mal no reino espiritual. É uma jornada que nos incita a contemplar o significado mais amplo da luta entre a luz e as trevas, bem como a importância da submissão à vontade divina, em última análise, moldando o destino da humanidade. Para receber mais vídeos como esse, faça sua inscrição, ative as notificações, deixe seu like e comente. Até um próximo vídeo e fique com Deus.